galerinha da Maestria Treinamentos! Como é que vocês estão? Chegamos aqui para mais um episódio do De Frente com Rubens, né? Esse quadro dessa querida Maestria Treinamentos aqui no YouTube, em que eu entrevisto uma pessoa em qualquer área, de qualquer gestão, e depois, claro, eu faço alguma coisa no Excel da área dessa pessoa. E hoje eu trago com vocês um assunto que com certeza você gosta. Ou pelo menos 90% do pessoal que está vendo aí gosta, que é cerveja, né? Essa tão amada bebida aqui no meu Brasil Burunil, que é a segunda paixão nacional, né? Só perde pro futebol, que todo mundo aí, né? Hoje é sexta, né? Sextou, né? Então hoje é dia daquela cervejinha e eu trago com vocês um mestre cervejeiro. Se apresente, pessoal, Bruno. Muito prazer, meu nome é Bruno. Eu sou formado em Engenharia Química pela UFTM e no ano de 2018 eu concluí minha formação de mestre cervejeiro lá em Blumenau, na Escola Superior de Cerveja e Malte. Show de bola! E além disso tudo, o que o Bruno é? Ele também é sócio cofundador da Maestria, né? Então olha só, depois que eu sou bom, eu virei sócio de um mestre cervejeiro, mas eu não gosto de cerveja. Pro meu azar, né? Adiantou nada, pro meu azar. Então, a gente vai trocar um papo com o Bruno sobre cerveja. Lembrando vocês, meus caros, que qualquer dúvida sobre cerveja, comenta aqui que o Bruno tira. E qualquer dúvida de Excel, comenta aqui que eu tiro. Show de bola? Então, vamos lá. Então, Bruno, conta pra mim um pouco da sua trajetória, por que você... Porque a maioria das pessoas, né, gosta de tomar cerveja. Agora, são poucas pessoas, raríssimas pessoas, né, que falam, não, além de tomar, eu também quero fazer. Por que você decidiu querer fazer cerveja também? Vou contar um pouquinho de como que eu comecei, né, a tomar cerveja. Mais ou menos ali em 2015, 2016, a minha irmã, ela tomava muita cerveja artesanal e ela levava muito cerveja artesanal para casa. E nesse ano eu não tomava cerveja, eu não gostava de cerveja. E aí o que acontece? Ela ia levando toda semana levava uma cerveja artesanal, um estilo diferente. E aí chegou um dia eu falei, deixa eu experimentar, né? E aí comecei a experimentar e teve um estilo que eu gostei, na época eu não sabia qual que era. E eu falei, nossa, cerveja é interessante, né? Essa cerveja é diferente da cerveja que tem no mercado. E aí eu comecei toda vez que ela levava uma cerveja que se parecia com aquela, eu falava, não, deixa eu experimentar de novo, deixa eu experimentar. Fui experimentando, comecei a gostar. Gostou. Só que o que acontece? Eu comecei a gostar de cerveja artesanal. E não da cerveja comercial que você encontra aí no mercado a rodo, né? Você não curte uma Bavária? Não sou muito fã, não. Mas qual? Mas sim, eu tomo qualquer cerveja, mas assim, se você falar... Tem preferência? Tenho. Mas aí eu comecei a tomar, comecei a gostar e achei interessante, porque eu achava que cerveja era só essas cervejas comerciais que a gente via pelo supermercado. Até então você não sabia que tinha artesanal. Eu não sabia qual que é esse rolê da artesanal. Eu pensei que era os mesmos estilos, só que feito por uma fábrica menor. Uhum. Era esse pensamento que eu tinha. Só que o que acontece? Na verdade, a indústria, ela faz... esses estilos que a gente vê, que é American Light Lager, American Lager, German Pils, essas cervejas aí do mercado, por quê? Porque é cerveja que vende, é cerveja que o povo gosta. Então, eles estão certos, é um negócio, então eles fazem uma coisa que vendem, então dá muito certo. Só que o que acontece? O paladar do brasileiro começou a mudar e o mundo das cervejas artesanais, mais ou menos há 20 anos, começou a crescer. E grandes cervejarias artesanais começaram a introduzir cerveja artesanal no mercado. E eu fui gostando, pegando gosto por isso, até que eu comecei a gostar tanto que foi chegando no fim do meu curso. E eu falei, eu ia fazer... Engraçado que eu chamei um professor meu, o professor Davi, para me orientar para fazer o TCC. E eu queria fazer sobre coluna de destilação, que eu gosto muito. E aí, papo vem, papo vai, a gente foi numa visita numa cervejaria daqui de Uberaba, que é a cervejaria Tang. E
Aí eu falei, nossa, Davi, gosto muito de cerveja, ele gostava muito de cerveja também, e faltava 3 meses para eu apresentar meu TCC. Ele falou assim, uai, por que você não muda o tema do seu TCC para fazer de cerveja? Eu falei, nossa, Davi, mas 3 meses, né? Como é que faz? Aí eu falei, bora mudar, bora. E aí mudei o tema e a gente fez de cerveja. O TCC foi sobre cerveja. E o tema era construir equipamento baseado no método da Brewmaster. Brewmaster é um equipamento que tem um fluxo de baixo para cima de água para fazer o processo. Geralmente o fluxo é de cima para baixo. Eles jogam e fica circulando de cima para baixo. Falar artesanal, né? Para quem entende, single vessel, que é o processo que você faz a circulação descendente do fluxo de água para extrair os açúcares do malte. E aí a gente fez o processo inverso, que é que você bombeia água de baixo para cima, e aí tem uma extração muito legal. Enquanto isso, ele vai filtrando, a cerveja vai ficando clarinha já no processo. E esse foi meu TCC. E aí em 3 meses eu tive que debruçar nos livros. E a dificuldade aqui no Brasil de você estudar sobre cerveja é que 99% dos livros são em inglês. Então foi um tremendo desafio. E aí esse foi meu primeiro contato, vamos dizer, profissional com a cerveja. E aí fui pesquisando mais e quando eu fui estudando, eu vi que tinha uma escola superior de cerveja e malte lá em Blumenau. Falei, que seria interessante eu fazer um curso desse, né? Porque um dia eu pretendo ter uma fábrica, então seria interessante eu fazer um curso. E aí, antes mesmo de eu pegar meu diploma, eu fui lá para Blumenau para fazer esse curso, que é um curso integral, das 8 às 5 da tarde, todos os dias, durante 1 ano. E aí eu estudei durante 1 ano e aí me formei. E aí voltei para cá para a gente continuar tocando o nosso negócio, né? Então foi esse, resumidamente, a minha história. Massa. E aqui no Brasil, se o cara quer também seguir essa carreira de mestre cervejeiro, só tem essa escola em Blumenau? O que ele tem que fazer? Para um curso tão completo, para você seguir um curso técnico tão completo, basicamente é só a Escola Superior de Cerveja e Malte. Assim. Tem outros cursos técnicos, mas completo, eu indico a escola de lá. Por quê? Eles se basearam em escolas alemãs, lá da Alemanha mesmo. Tem algumas escolas norte-americanas que são muito boas, mas a melhor, ela está lá na Alemanha e ela tem uma ementa muito boa. E eles se basearam nessa ementa. Então é como se eles tivessem traduzido isso para cá. E o curso lá interessante é que o professor que vai te ensinar sobre malte é um professor que faz malte. E ele estuda sobre isso. O professor que vai te ensinar sobre levedura é uma professora que faz levedura. Então, assim, é muito bom o curso, assim. É muito foda. Nossa. E tem algum pré-requisito? Não tem um pré-requisito. Você tem que ter feito o ensino médio. É o pré-requisito deles. Você não tem que ter feito o ensino superior para fazer. Então, se a pessoa fez terceiro colegial, ela pode fazer. Não precisa ser de engenharia química igual você fez. Não. Se o cara estuda geografia, ele pode fazer. Pode. Claro que eu ter feito engenharia química facilitou muito, porque 90% das aulas tem química. Nossa. Então, assim, para mim foi muito fácil. E é claro que tem muito mais detalhes, né? Mas se fosse explicar assim, de uma forma brusca, como é que faz uma cerveja? Tem que fermentar, Como é que você poderia explicar? Sim, de uma forma bem simples. Em blocos assim de processo. Primeira parte é você pegar o malte. O malte é o grão que você vai extrair o açúcar e as proteínas para a levedura utilizar como fonte de alimento. Então você pega o malte, coloca na água quente, vamos dizer assim, facilitando o processo. E aí essa água quente ela vai quebrando os carboidratos em estruturas menores, que são os açúcares,
para depois a levedura consumir. E tem essa parte, que a gente chama de braçagem, né, mosturação. Depois ela vai para a parte de filtragem, ou seja, você separar essa água com os açúcares e proteínas do malte. Porque você não vai pegar a parte sólida e vai colocar na cerveja. Você tira a parte sólida, depois você ferve. Por quê? Depois você ferve porque na fervura você vai colocar o lúpulo. O lúpulo ele pode ser tanto de amargor quanto de aroma. E aí é nessa parte da fervura que você consegue dar amargor para a cerveja, ou aroma, né? E também a própria fervura ela vai eliminar uma contaminação ali da cerveja, né, que vem do malte. O malte ele tem muita bactéria, então a fervura ajuda com isso. Depois você resfria e fermenta. Você tem que resfriar para colocar o fermento, porque se você colocar o fermento, a cerveja quente, geralmente ali acima de 25 graus já não é bom, já é bem ruim. Você pode matar a levedura. Ela é muito sensível à temperatura. Então tem uma temperatura ideal, cada levedura tem sua temperatura ideal. Você joga a levedura e aí ela vai fermentar, ela vai utilizar esses açúcares, propriedades que tem na cerveja, que a gente não é cerveja ainda, é mosto. E aí ela tem um tempo mais ou menos ali, a média vai de 1 semana ou 2 semanas para poder consumir todos esses açúcares. E ela vai consumindo e vai liberando álcool. E o que acontece? Depois você tem que separar a levedura da cerveja mesmo. Alguns processos, alguns estilos não faz tanto essa separação. Por exemplo, que é a cerveja de trigo. Quando você compra uma cerveja de trigo, você consegue ver no fundo da garrafa a levedura ali. E isso é muito bom porque essa levedura ela vai carregar alguns aromas muito interessantes para a cerveja. Mas a maioria não. Por exemplo, uma cerveja Pilsen, que é a cerveja que a gente vê no mercado. Muito límpida, linda. Ela tem que ter um processo de separação. Então, tem essa filtração, tem vários tipos. E aí depois ela pode ser chopp, ou seja, ela não passa pelo processo de pasteurização, assim, a grosso modo. E ela vai para engarrafar, seja para lata ou para garrafa mesmo. Então, esse é o processo, assim, que a gente utiliza para... A grosso modo. A grosso modo, isso. Processo de produção de cerveja. E assim, tem alguma... Não é campeonato, mas tipo... Tem, por exemplo, a cerveja considerada a melhor cerveja do mundo. Sei lá. Tem alguma coisa do tipo? Não tem muito, assim, para falar a verdade. Tem concursos, tanto nacionais, internacionais, que o pessoal faz. Geralmente, esses concursos grandes, você tem que ter uma cervejaria. Por exemplo, eu não posso... Como eu não tenho uma cervejaria, não sou registrado no mapa. E tem vários registros para você ter, para você participar de concursos assim. Mas tem grandes cervejarias que são consideradas grandes cervejarias pelos estilos que elas ganham em concurso. Mas que, por exemplo, lá na Alemanha, provavelmente uma cerveja de trigo que é feita na Alemanha, provavelmente, tá? Ela vai ganhar o concurso. Então, provavelmente uma IPA feita lá nos Estados Unidos, que utiliza os lúpulos americanos, que geralmente são lúpulos bem aromáticos, provavelmente é uma cervejaria que vai conseguir ganhar, entendeu? Então, assim, não tem a melhor cerveja do mundo, não tem o concurso da melhor cerveja do mundo. Tem cervejas que são consideradas as melhores cervejas do mundo a partir de alguns concursos, mas, sim, não é uma regra. E as melhores cervejas, né? Porque a Alemanha é muito famosa, né? Que tem as melhores cervejas, porque só toma até cerveja quente lá. Isso que eu ouço dizer, né? E aí, mesmo assim, é muito gostoso, não sei o quê. A Alemanha realmente tem as melhores cervejas? O que acontece? A Alemanha, ela faz cerveja há muito tempo. Então, lá eles foram desenvolvendo processos muito bons para poder fazer cervejas. Um processo de controle, falo. Então, o equipamento em si é muito bom porque eles foram aprendendo a projetar o equipamento para fazer uma cerveja melhor. Uhum. Então, eles têm uma história muito grande em relação à produção de cerveja lá. Tanto que a melhor escola do mundo está lá.
E então, assim, eles têm uma literatura muito boa. Porque eles foram estudando, foram fazendo muita cerveja. Então, essa parada de tomar cerveja quente, né? Acontece, a temperatura ambiente lá já é mais fria. Então, uma cerveja, por exemplo, a 10 graus aqui, já tá gelada lá, às vezes a temperatura ambiente é 10 graus, tipo... Tá, mais ou menos isso, assim. E, por exemplo, vamos supor que alguém que tá te vendo aí, ele resolve, cara, quero fazer cerveja para vender, quero ficar rico. E quanto que ele vai ter que desembolsar, assim, no mínimo, só para começar a vender a primeira garrafa? Olha só, para você poder comercializar, você tem que ter uma série de registros. Tem que ter o registro do mapa, você tem que registrar sua cervejaria, tem que registrar seu estilo de cerveja, você tem que registrar as propriedades que ela vai ter. Se você não tiver esses registros, não é possível vender. Isso vai depender do quanto vai custar, porque vai depender do dimensionamento da sua fábrica. Mas hoje, assim, uma fábrica, menos de 80 mil é difícil. É difícil você construir algo com menos de 80 mil. Fala assim, você vai começar agora. O fato de você sair da sua casa, combustível, você vai sair da sua casa para poder ir lá na fábrica, eu acho que já tem que ser um gasto. Entendeu? Vai comprar um garfinho, vai comprar uma pá cervejeira para poder fazer isso. Já é um gasto. Assim. Tudo tem que ser um gasto a partir do momento que você decide abrir uma cervejaria. Tanto os gastos com registro, tanto os gastos para você tirar o seu CNPJ como empresa. Então, assim, tem vários tipos de registros e hoje em dia é difícil. Tem gente, assim... Eu não vendo cerveja. Sim, às vezes, por exemplo, um amigo meu fala assim, faz uma cerveja para mim. Aí eu falo, vai custar X porque eu preciso comprar o produto e tal. Ele usa minha mão de obra. E aí eu vendo, assim, né? Entre aspas, mas não vendo, não comercializo. Mas para você que quer fazer isso como profissional, precisa ter certos registros, né? Você vai procurar na prefeitura da sua cidade e vai ter as liberações lá e é isso, assim, basicamente. Então tem que ter pelo menos 80 mil reais. Então muita gente do outro lado já desistiu. Mas ainda tem uns que falam, cara, não quero vender não, mas eu quero fazer minha própria cerveja. Contém risco, né? É ele que vai beber, né? Então ele pode, tipo, fazer uma cerveja pra ele mesmo. E aí, pra fazer uma cervejinha só pra ele, quanto que ia custar? Nossa, é baratinho, assim, entre aspas, né? Eu já vi equipamentos que você compra, né? Panelinhas, um kit completo assim por R$400. Já vi kits muito bons por R$1.000. Óbvio que você vai aumentando o preço, você vai pegando um equipamento melhor, mais automático e tal. Mas o que acontece? Tem outros custos que às vezes você não considera, que é, por exemplo, você comprou um equipamento ali por R$500. Beleza. Você vai ter que comprar o insumo. Aí para você fazer a sua primeira cerveja, você vai gastar em torno de R$100, no mínimo, para fazer uns 10 litros, 10 a 20 litros, você vai gastar uns R$100 ali, que às vezes você vai ter que comprar por frete, às vezes a sua cidade não tem loja para comprar insumo, e aí você vai ter que comprar uma geladeira, você tem que ter uma geladeira para fermentar a cerveja, e você vai ter que ter, às vezes essa mesma geladeira vai ser para você poder maturar a cerveja. Então são esses custos que o pessoal às vezes não leva em conta, mas vamos chutar aí. Acho que mais ou menos uns R$1.000 já dá. Mas é uns R$1.000 tipo fixo, depois você não vai gastar mais, assim, será mais questão de insumo mesmo. Então você vai fazer uma cerveja, tudo isso você vai comprar insumo. Aí você vai fazer mais ou menos de 10 a 20 litros, vai sair... R$1.000 dá pra fazer de 10 a 20 litros. Dá. É que R$1.000 você comprar equipamento, às vezes comprar uma geladeirinha usada, assim, você fazer cerveja em casa mesmo. E aí depois, mas vai depender da quantidade que você vai fazer. Nossa. Mostra aí a cabeça pessoal. Tô com uma cerveja, né? Camiseta aqui. Não é muito bem... não fala muito bem sobre as cores mesmo, mas tá aqui os estilos Lager, Pale, Saison, Wheat Beer, Red. E qual cerveja você mais gosta? Eu sou muito apaixonado por cerveja de trigo, que foi justamente
Mas qual, assim? Qual? Pode falar a marca. Marca, cara, não tem uma marca. Eu enjoo muito fácil de marca. Você tem R$30. Agora, qual que você ia comprar? Tem todos os supermercados. Cara, eu gosto de cerveja muito forte, muito forte. Quando eu falo cerveja forte, eu estou utilizando um linguajar mais comum, que é a cerveja mais alcoólica, uma cerveja com um amargor maior, uma cerveja que tem um corpo mais denso, que é uma cerveja que chama Russian Imperial Stout, uma cerveja preta, escura, com amargor elevado, com sabor de chocolate, de café muito elevado, que é uma cerveja da Alon. É uma garrafinha desse tamanhozinho assim, que vende, super cara. Mas eu gosto muito, assim, se eu tiver R$30, se for no supermercado e tiver essa cerveja, eu compro essa cerveja. Nossa. E hoje, né, nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, 17/1, né, teve a polêmica da cerveja Baker, né? A Baker que deu ruim lá no processo dela e acabou uma pessoa morrendo, né, ao ingerir cerveja, outras pessoas passaram mal, né? E você acha que pela Baker, né, ter acontecido isso com a Baker, que era uma cerveja que vendia bem, né? Você acha que vai destabilizar um pouco a fama da cerveja artesanal? O que você acha que vai virar? Então, eu acredito que vai dar uma desestabilizada, assim, no mundo das cervejas artesanais, porque eu acho que a própria nomenclatura diz, artesanal quer dizer que algo feito ali, mais ou menos, as pessoas ainda têm essa crença, né? Muitas vezes não é verdade. Lógico que as cervejas com maior qualidade, eu vou considerar qualidade aqui como quantidade de análise e tal, por exemplo, que a Ambev faz, ou que a Petrópolis faz. São mais de 800 análises que eles fazem na cerveja. Então, olha para você ver. Em casa, você consegue fazer em torno de 10, 20, quando você vai fazer a sua cerveja artesanal. Os caras fazem, assim, se você for muito bom, você consegue fazer 10 análises em casa. Quer ver quantidade de açúcar, né, essas coisas do tipo. Agora não, nas cervejarias grandes, eles têm muita análise, o controle é muito grande, muito rigoroso, por isso que você às vezes pega a mesma cerveja em diferentes regiões, praticamente uma pessoa que não é um sommelier de cervejas não vai nem ver a diferença. A maioria das pessoas não vão ver a diferença. Agora, se você pega uma cerveja artesanal e consome ela em diferentes regiões, você consegue ver por causa da falta de padrão, assim, né? Mas, com certeza, essa tragédia aí vai influenciar muito no mundo cervejeiro, infelizmente. Até porque o pessoal tem um pouco de preconceito, né? Mas, isso, nenhum acidente, né? A gente ainda não sabe ao certo o que aconteceu, é em vão. A fiscalização, com certeza, vai cair em cima. E isso vai ser muito bom pro mundo cervejeiro. Tanto para as grandes fábricas também, que vão ter que passar por essas análises de contaminação, né, da cerveja. Então, assim, eu acho que, apesar de ter acontecido essa tragédia, tem um lado positivo, que a fiscalização vai cair mais em cima. Nossa. E uma pessoa que quer estudar mais cerveja, quer seguir essa área mesmo, você acha quais habilidades, o que essa pessoa tem que ter de mais sorte assim para aprender, para seguir essa carreira? Eu acho que o mais, assim, que vai ditar se você vai conseguir fazer uma cerveja boa ou não, se você vai conseguir fazer cerveja, é a prática de fazer cerveja. No começo, você não precisa saber nada. Você não precisa saber o que é as ligações químicas que tem, as quebras que acontecem. Você não precisa saber que é proteína, açúcar, você não precisa saber que é levedura. Não precisa saber nada. Não precisa saber nem que é malte. Você precisa fazer cerveja. Depois que você começa a fazer, começa a estudar. Então, assim, primeira vez, vou fazer cerveja primeira vez. Pega um amigo seu, pega um vídeo no YouTube, ele fala assim, isso aqui é malte, pega o malte e joga aqui. Você vai e faz a mesma coisa. Por quê? Fazer cerveja em casa é igual cozinhar. Se você não sabe o que está acontecendo ali, tem as reações de Maillard, tem várias coisas que estão acontecendo de reações químicas ali, e você não sabe. Você está cozinhando na sua casa. Mas quando você está fazendo cerveja, depois
você aprende a fazer, você precisa pesquisar. Por quê? Você tem um controle. Quando você tem um controle, você consegue ter padrão. Quando você tem padrão, você consegue ter qualidade. Então, primeiro passo é aprenda a fazer. Segundo passo, estude. Porque com o estudo você vai conseguir melhorar. Você vai fazer uma boa cerveja. Provavelmente a sua primeira cerveja não vai ser boa, mas com o tempo você vai estudando, com certeza ela vai ficar muito boa. Isso aí, galera. Se tiver qualquer dúvida sobre cerveja, comente aqui embaixo que o Bruno com certeza irá responder. Até porque ele é da maestria, né? Então ele tem que responder, né, Bruno? Pode me chamar no privado aí também, não tem problema não. E agora, como todo final de... Não final, né? Mas como toda parte aí do Diferente com o Rubens, eu vou fazer uma ferramenta, né? Da área da cerveja, né? Então o Bruno me passou essa planilha aqui, que eu não entendi nada, que eu não entendo de cerveja. Mas, quer dar uma explicada aí pro pessoal, Bruno? Essa planilha é uma planilha bem simples, assim, se a gente tivesse que colocar realmente as equações e tudo mais, não valeria a pena colocar tudo numa planilha. Porque tem alguns softwares que calculam pH, calcula IBU, e o IBU precisa, por exemplo, de umas 3 abas para calcular a utilização, enfim. Que é IBU? IBU é a taxa de amargor, é o amargor da cerveja, é um índice de amargor, assim. Quantidade de miligramas de isoalfato por 1 litro de cerveja. Então a gente tem aqui estilo, né? Você colocou aqui, deixa eu ver, Aí tem o estilo. que é a American IPA. Esse daqui é a marca da cerveja? Esses são os estilos. Então, O que é o estilo de uma cerveja? estilo de uma cerveja são as propriedades que tem nessa cerveja, os tipos de malte de lúpulo que você usa nessa cerveja, e essa combinação de propriedades, ela vai ditar qual estilo vai ter. Então, por exemplo, a gente tem um BJCP. O BJCP, ele tenta classificar, né, os estilos da cerveja. Então, por exemplo, se a cerveja tem densidade de tal a tal, se ela utiliza provavelmente lúpulos americanos, se ela tem um amargor de tal a tal, se ela tem um percentual de álcool de tal a tal, ela vai ser esse estilo. Então, estilo da cerveja é um conjunto de propriedades que rege para ela caber nesse estilo. Isso. Tem outras coisas. Tem outras coisas, por exemplo, o BJCP é um que faz isso, mas tem outros também. Show. Que o pessoal mais utiliza, eu acho que o mais comum é o BJCP também. Vamos continuar aqui na tabela. Então aqui a gente tem Estilo da cerveja. estilo, o dia da produção. Começou a produzir. Isso, o dia que eu coloquei ela para fermentar, o dia que ela ficou... Ela não ficou pronta, o dia que eu fiz a cerveja. Ela fica pronta geralmente depois de um mês. O que é OG? OG é a densidade inicial da cerveja. Antes de fermentar, antes de jogar a levedura, ela tem uma densidade ali. Depois que a levedura consome tudo isso, aí é o FG, ou seja... Densidade final. Isso, densidade final. Show. Aqui tem o tanto que gastou com malte. Com malte. O tanto que gastou com fermento. O tanto que gastou com água e o tanto que gastou com lúpulo, né? Isso. Esses aqui são os 4 ingredientes para você fazer uma cerveja. 4 ingredientes básicos. E tem cerveja que tem coisa fora disso? Tem Por exemplo, a maioria. Qual que é a diferença, por exemplo? O que é uma cerveja? O que eu já vi no supermercado, cerveja de chocolate. O que tem nessa cerveja de chocolate para o cara falar que é de chocolate? Tem Cacau? Tem alguns estilos que sim. Tem alguns estilos de chocolate que você vai colocar extratos de cacau, nibs de cacau. Tem várias coisas que você pode colocar de cacau para dar aroma de chocolate. Inclusive tem tipos de malte, de torrefação de malte que dá aroma de cacau, de avelã. Então às vezes a pessoa não colocou nenhum extrato de cacau, mas o malte torrado com aquela torrefação certa, naquele ponto certo, aquela temperatura certa, ela vai dar aromas que remetem a chocolate, que remetem a avelã, cacau, baunilha. E eu posso fazer uma cerveja de qualquer gosto? Pode. Assim, se quiser fazer uma cerveja de paçoca, eu posso? Pode. Assim, vai ser mais difícil, né? Porque você teria que colocar amendoim ele tem gordura não é boa para fermentação, mas, assim, você pode fazer cerveja de qualquer
Tem cerveja de bacon, tem cerveja de... Cara, é infinito. Se você fazer uma de paçoca, eu bebo. Olha só, não bebe, vou fazer essa pessoa beber. Meu objetivo de vida. Então aqui tem o gasto com as matérias-primas, show. E aqui o volume que O volume deu. ficou pronto, isso. Show. Então essa é essa tabelinha que você me passou. Isso. E aqui vem uma aqui do lado que tem as propriedades para cada estilo. Do BJCP. Da German, da Weissbier, América, da Imperial. Beleza? Aqui tem um cálculo para você fazer do ABV. O que é o ABV? ABV é a porcentagem alcoólica da cerveja. Né? Quantos por cento que tem. Isso. É aquela que vai no rótulo mesmo. Isso, aquela que tem no rótulo. Então você encontra 5% de álcool. É o ABV. E aqui o tanto que geralmente é vendida por litro. Isso, é um valor que eu venderia. Tá. Por que a Imperial é mais cara? A Imperial Stout ela é mais cara porque ela vai mais malte. Ela é um processo mais demorado. Enquanto, por exemplo, uma Weiss, eu já consegui fazer uma Weiss ficar pronta em 3 semanas, assim. Uhum. É uma cerveja muito fresca, ela fica pronta muito rápido, fermenta muito rápido. Agora a Imperial Stout não, ela tem uma concentração de açúcar tão grande, que você tem que colocar muita levedura, porque o próprio açúcar, ele mata a levedura. O próprio um meio com muito açúcar, muito concentrado de açúcar, inibe a multiplicação da levedura. Então você tem que colocar mais levedura, e a levedura é muito caro, para ele poder fermentar. E essa concentração, ela vem de uma quantidade enorme de malte. E não é só isso, você gasta mais com malte, né? Então fica caro também. Só que ela é uma cerveja que precisa ficar maturando por muito tempo. Não é uma cerveja que fica pronta em 3 semanas. Tem Imperial Stout que fica pronta em 1 ano, assim. Que ela vai ficar boa mesmo, que você vai tomar ela muito boa. Então, além de mais matéria-prima, também demora mais. Demora mais. Então, assim, considerando R$35, é óbvio que é muito barato, assim. Aquela garrafinha da Long que eu falei, desse tamanhozinho de 330 ml, assim, no mínimo uns R$30, no mínimo. Massa. Então, bora lá então. Bom, geralmente, né, eu começo a fazer uma planilha do zero aqui de frente com o Rubens, só que o Bruno já tinha essa planilhinha aqui, e como não faço ideia, né, como é que faz uma planilha de cerveja, bom que eu já pego esse modelo, e dá para fazer alguns relatórios desse modelo, beleza? Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente pode aprontar aqui, então. Bom, a primeira coisa, né, que o Bruno já deixou o conjunto de dados dele em formato de tabela, né? Então, isso já ajuda. O que é você deixar seu conjunto de dados em formato de tabela, né? É você contar para o Excel que esses dados aqui vão fazer parte realmente de uma tabela. O seu conjunto de dados que tem no seu Excel não necessariamente é uma tabela. E quando que você sabe que seu conjunto de dados é uma tabela e quando você sabe que não é uma tabela? Bem simples. Se você clicar no seu conjunto de dados em qualquer lugar, clica em qualquer lugar, e abriu a guia Design da tabela, isso é uma tabela. Certo? Por exemplo, aqui. Aqui é uma tabelinha também. Não é. Olha só. Quando eu clico aqui, não abre a guia Design da tabela. Tá vendo? E por que é importante os seus dados, principalmente o seu banco de dados principal, que é igual esse daqui, ficar em formato de tabela? Porque o Excel nos dá, né, algumas ferramentinhas extras, né, de tabela. Por exemplo, olha só que interessante. Quando eu rolo para baixo, né, tá vendo que o cabeçalho já vem junto? Aqui em cima. Isso é devido a estar em formato de tabela. Tanto que quando eu rolo para baixo aqui, tá vendo que o cabeçalho aqui não vem junto, né? Mas aqui vem. Então isso já é uma ferramenta bem bacana aí quando você transforma em tabela. Outra coisa, para você mudar o design da tabela é muito mais fácil. Você deixar uma tabela, digamos, mais apresentável. Quando você clica na tabela, você pode ir na guia design da tabela e você pode mudar. Você pode mudar o estilo da tabela, né? Eu gosto desse estilo com as células um pouquinho mais azul, mas é tudo questão aí de gosto, né? Por enquanto eu vou mudar aqui o design da tabela, né, para a gente começar a mexer. Uma coisa que eu costumo fazer também é clicar na minha tabela, vou dar um Ctrl T para selecionar toda a minha tabela, eu vou apertar Alt C A C para centralizar toda a informação para ficar bonitinho. Outra coisa que eu costumo fazer também é não deixar as bordas da tabela pretas. Eu costumo deixar ela um pouquinho mais clara. Isso gosto meu, né, Rubens, né? Se você gostar da borda preta, beleza. Mas como eu gosto de deixar ela o mais apresentável possível, eu seleciono toda a minha tabela. Aqui na guia página inicial, subguia fonte,
Vou vir aqui no meu menuzinho de borda. Eu vou falar que eu vou querer uma cor de linha de borda, um cinzinha mais claro, ó. Tipo esse aqui. Beleza. O meu cursor vai virar um pincelzinho para mudar um por um, mas óbvio que eu não vou fazer isso um por um. Então, eu vou apertar ESC. Todas as células ainda estão selecionadas. Aí eu venho aqui, ó, no meu menu de borda e falo que eu quero fazer em todas as bordas. Então, vou fazer aqui do cabeçalho também, né? Todas as bordas. Show de bola. Minha tabelinha já tá bacana. Beleza. Fora isso, aqui eu também vou fazer aqui, né? Aqui não foi. Ou será que é porque tá em formato de tabela que não vai? Foi. Beleza. Então todas as minhas bordas já tá bonitinha, né? Com o meu gosto, né? Agora a gente pode começar a fazer alguns relatórios disso aqui, né? E uma coisa legal que eu acho bom fazer, né? Eu não sei se aqui já tá certo, Bruno. Por exemplo, averiguar se realmente a German Pils está dentro aqui das especificações. Já está dentro? Todas estão. Ah, já estão. Todas estão. Então nem preciso conferir. Não. Tipo, fazer uma coluna, O que precisa conferir é o seguinte. A gente tem um cálculo de ABV aí, né? Para ver se o ABV está adequado. Isso. Ele tem que estar dentro do, por exemplo, a German Pils tem que estar dentro de 4.4 e 5.2. Como todas as cervejas ficaram dentro desse range, provavelmente vai estar. Bacana. Mas aí tem que fazer esse cálculo. Tá. Beleza. Então é importante fazer esse cálculo. Mas, como esse cálculo aqui é um cálculo que só utiliza operações matemáticas básicas, né? Multiplicação, subtração, né? Não utiliza fórmulas como si, troca e v. Então eu posso fazer essa conta lá no próprio relatório. Não preciso computar ela no banco de dados para não ocupar espaço aqui, né? Uma coisa que pode ser interessante eu fazer nesse momento é fazer uma coluninha, né, para buscar o preço por litro. Eu acho interessante colocar aqui, porque na hora de gerar o relatório vai facilitar a vida. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, ó, essas tabelinhas que você fez. Eu vou vir aqui, ó, bem na extremidade de onde eu selecionei, e eu vou levar essa galerinha um pouquinho aqui pro lado. Beleza? Eu vou fazer aqui mais uma coluna chamada preço. Vou colocar. Então, quanto que eu gastei para fazer um litro de cerveja, né? Preço por litro. Preço por litro. Show. Não seria preço por litro, seria preço de venda. Acho que não está sendo. Preço de venda por litro. Eu vou colocar essa galerinha aqui. Entendeu? Certo. Porque na hora de gerar o relatório vai ficar melhor. Preço de venda por litro. Beleza. Então percebe que os nomes aqui, ó, aqui das cervejas, né, estão iguais a esse daqui. Não estão, né? Não estão. Aí o que a gente pode Tem um fazer aqui, BJCP na frente. então? É um BJCP. Então vamos fazer o seguinte. Vou tirar esse BJCP. O que seria a diferença que está com BJCP e não está com BJCP? Não, é a mesma coisa. Então vou tirar o BJCP aqui da frente. Porque daí, né, eu posso fazer aqui, né, um querido PROC-V, né? Então vou vir aqui fazer igual PROC-V. O valor procurado vai ser esse carinha aqui, né? Outra vírgula, vou procurar esse cara nessa tabelinha aqui. Vou dar um F4 para travar. Outra vírgula, eu quero a informação que está nessa segunda coluna aqui, que é o preço de venda. Outra vírgula, falso. Certo? Deixei aqui. E olha agora, mais uma vantagem de estar em formato de tabela. Quando eu dou um Enter nessa célula, ele já faz para todo mundo, tá vendo? Ele não deu certo aqui porque provavelmente o German não está com o mesmo nome. Pils. Aqui é Pils. Não, o L vem antes. O L. Tem que mudar aí mesmo. Aqui, ó. Show. Aí, beleza, coloquei aqui, computei, show de bola. Aí você tem duas opções, né? Ou você apaga essa tabelinha, né? Se quiser. Ou então deixa ela aqui, para caso você vá atualizar os preços, né? Ela venha para cá já. Eu vou fazer o seguinte, eu vou querer excluir essa parte da tabela, então eu posso vir selecionar aqui, essa coluna, vou dar um Ctrl C, vou vir no primeiro dado e vou apertar Alt CVV.
Para eu tirar o PROC-V e já ficar só os resultados mesmo. Por quê? Porque se eu não tirasse o PROC-V, olha só o que aconteceu. Dei um Ctrl Z, né, para voltar. Quando eu venho aqui, ó, vou apertar a borrachinha aqui e limpar tudo. Tá vendo que dá erro? Então aí, só para tirar o PROC-V para ele não ficar atrapalhando aqui o processo. Você só cola os valores. Eu só estou colando aqui os valores e aí eu tirei o PROC-V, né? Então quando eu clico aqui dentro, né, não tem mais PROC-V. Aí eu posso vir aqui, ir aqui a página inicial, na borrachinha, limpar tudo sem problema nenhum, certo? Beleza. Agora vamos lá, vamos criar aqui relatório desse carinha aqui. Vou salvar aqui. Tem como eu saber quanto que eu gastei para fazer o litro de cerveja? Então, por exemplo, somar tipo, os gastos e dividir pela quantidade de litros. Aí o que acontece? Como isso? Novamente, né? A gente dá para fazer isso só com operações matemáticas básicas, é melhor você fazer isso então lá no relatório, na tabela dinâmica. Que é aqui. Aqui você coloca os dados que você precisa computar mesmo, sem fazer nenhuma conta. Aí, se por acaso, igual eu fiz aqui com o PROC-V, que é alguma coisa mais complexa, aí você pode fazer no próprio banco de dados. Se não, faz tudo no relatório que eu vou fazer. Como que a gente faz um relatório, então? Então, eu vou clicar em qualquer lugar nesse banco de dados para começar a fazer meus relatórios, né? Então, eu vou clicar em qualquer lugar, venho na guia Inserir, Tabela Dinâmica. Aqui está nomeando essa tabela dinâmica como tabela 1, beleza. Se eu quero colocar essa tabela dinâmica numa nova planilha, ou numa planilha que já existe, eu vou colocar numa nova planilha, eu vou dar um OK. Dado OK, ele cria uma planilha para mim só para eu brincar com essa tabela dinâmica. Eu posso renomear ela. Geralmente, eu renomeio onde eu coloco tabela dinâmica, continhas, né, figurinhas, tudo como lixo, né, porque é aquilo que o usuário não vai ver, né. E aí depois, a partir dessa lista, eu crio os relatórios, né, que é a dashboard. Beleza? Então, bora lá. Então, nessa lista, né, ele criou aqui esse campo da esquerda, onde que eu vou colocar o relatório. E esse campo da direita é os campos onde que eu vou criar esse relatório da tabela dinâmica. Cada checkzinho desse, né, corresponde a uma coluna, né, lá no banco de dados. Então, lá a gente tinha uma coluna chamada estilo, uma coluna de dia da produção, papapá, papapá, papapá. E esses 4 quadrantes aqui embaixo, né, é onde eu jogo esses quadradinhos para criar os relatórios, né. Por exemplo, vou pegar estilo, vou jogar em linhas. Quando eu pego estilo e jogo em linhas, o que ele faz? Joga o estilo nas linhas, né? Bem tranquilo. Vamos fazer o cálculo do ABV. Aqui você tinha colocado o cálculo do ABV. Show. Qual que era o cálculo do ABV? Eu acho que eu apaguei sem querer. 131,25. 131,25. Vezes OG menos FG. Beleza, então esse daqui é o cálculo do ABV. Vou dar um Ctrl C nele, vou vir aqui na planilha lixo, vou dar um Ctrl V aqui, ó, só para não ter que ficar virando toda hora a página, né? Aí eu vou clicar aqui, vou pegar o OG, né? Eu vou jogar ele aqui em valores. Vou pegar o FG, vou jogar também em valores. Só que o detalhe é, né? Toda vez que eu jogo uma coluna que contém números em valores, ele faz uma soma. Só que aqui não faz sentido, né? Ficar somando a densidade de todas as IPA, né? Tem que fazer uma média da cerveja. Então o que você faz? Você vem aqui na setinha preta, que vem no campo onde você jogou lá em valores, e vai em configurações do campo de valor. E aqui você pode falar para fazer uma média, e a soma é a mesma coisa. Ó. Vem aqui, e também para fazer uma média. Então, ok, show de bola. Faz sentido, Bruno, ter um total geral aqui? Não faz sentido porque são estilos diferentes. Né? Então a gente pode tirar esse total aqui do relatório. Eu posso ir aqui na guia design, totais gerais, desabilitar os totais. Beleza. Você pode renomear. Eu vou tirar as linhas de grade. Eu tenho um tique contra a linha de grade. Então eu tiro a linha de grade. Você pode vir aqui, ó, Alt C a C. Aqui você pode colocar estilo. Aqui eu posso colocar. Acho que até média OG tava da hora. Média de OG. Deixa eu ver o que tava. Beleza. Agora a gente pode calcular, né, o ABV. Né? Então, eu vou calcular o ABV da seguinte forma. Porcentagem ABV. Beleza? Aí eu vou fazer a seguinte continha. Igual. Aliás, eu não vou fazer assim tão grudado não, né? Porque vai que a gente coloca mais coisa ali. Fazer um pouquinho mais longe. Então,
lembrando que a planilha lixo, né? Então na planilha lixo você faz qualquer coisa. O intuito não é deixar a planilha lixo bonitinha. O intuito é você fazer a base, as contas, né, na planilha lixo, para depois criar os indicadores numa outra aba que eu vou fazer chamada dashboard. Beleza? Então, cálculo da BV igual 131,25 vezes, né, A parênteses, OG. Perceba que quando eu clico em OG, ele cria aqui uma função da tabela dinâmica. Desse jeito aqui, eu não gosto muito de mexer não, que confunde muito os alunos que estão vendo aqui essa aula. Então, em vez de pegar esse info, tabela dinâmica, essa coisa errada que ele colocou, eu vou digitar o número da célula, que é B4. B4 menos C4. Fecha parênteses, dá um Enter. Beleza. Faz sentido? Faz sentido. Esse ABV ele tem que estar dentro da faixa lá do BJCP. Tá. Isso aqui está em porcentagem? Então é 6,8%? Isso. Então eu vou dividir isso aqui por 100. Já está em porcentagem. 6,8% já está em porcentagem. Isso. Mas aí quando eu transformo a porcentagem em Excel, tá vendo? Ah, saquei, massa. Saca? Diquinha. Diquinha. Então eu vou dividir por 100. E aí eu aperto Ctrl Shift porcentagem. Ele tirou todas as casas decimais, então eu aperto Alt C 0 para colocar aqui. Quantas casas decimais? Pode ser uma só. Uma só? 6,8. Alt C9 para tirar casas decimais e Alt C0 para colocar. Ctrl Z. Puxo para baixo. E voilá, né? Temos aqui então ABV com os queridos estilos. Nossa. Vou dar um Ctrl C aqui. Ctrl V, né? Sempre bom, porque aí fica mais pertinho e o pessoal enxerga melhor. Belezinha, né? Agora o que a gente pode fazer? Vamos começar a criar aqui alguns gráficos. Você acha interessante fazer gráfico do estilo com a média de OG, média de FG? Pode fazer, acho bacana. Assim, esse é do ano de 2019, né? Aí, se eu tivesse outra planilha de 2018, eu poderia comparar, por exemplo, a média da cerveja que você está fazendo. Isso. É que só tem de 2019 aí, né? Mas, por exemplo, se eu tivesse de 2018, poderia comparar, né? Ia ser bacana. E você acharia bacana comparar por mês? Porque você tem dia da produção aqui. Acho bacana porque até queria, né, fazer isso. Porque se estiver muito longe, quer dizer que eu estou muito fora do padrão, assim. Mensal, você fala? Tem como, por exemplo, fazer e às vezes colocar no gráfico, desvio padrão. Desvio padrão é interessante. Tem que ser baixo, assim, o desvio padrão. Acho que tem, vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer um gráfico mensal. Pode ser? Só que aí, eu vou pegar aqui, ó. Vou criar uma outra tabela dinâmica. Então, vou selecionar aqui, Ctrl C. Vou clicar aqui, Ctrl V. Só dobrei a tabela dinâmica. Ctrl C, Ctrl V. Certo? As duas tabelas dinâmicas são independentes uma da outra. E nessa nova tabela dinâmica, eu vou jogar fora estilo. Vou jogar fora aqui, ó. Porque a minha intenção é pegar dia da produção e jogar aqui em linhas. Ó. Quando eu pego um campo de data e jogo em linhas, ele estoura essa data. Então a data, né, que estava em dias, ele também agrupa em meses, tá vendo? Então isso é interessante. Porque uma vez que ele coloca a mesa aqui embaixo para mim, ó, também coloca a mesa aqui para mim também, ó. Nossa. Se tivesse anos, também ele poderia agrupar em anos. Então ele já faz isso automaticamente. Só que o meu intuito não é fazer isso. O intuito é o seguinte, eu vou jogar fora agora, porque agora eu posso vir na minha guia análise, tá? Clicar aqui, ó. Vou vir aqui. Qualquer coisa, eu vou dar um Ctrl Shift para baixo e eu vou limpar tudo para apagar essa tabela dinâmica. Porque agora eu posso vir aqui, ó, nessa outra tabela dinâmica, posso vir na guia análise tabela dinâmica, eu posso inserir uma segmentação de dados e aqui vai ter meses agora, tá vendo? Então é importante você estourar a primeira data aqui embaixo. Uma vez que você estoura a data, fica um campo de mês tanto aqui, ó, para você fazer como campo de tabela dinâmica, como aqui para você segmentação de dados. O que é uma segmentação de dados? Né? Você cria botão, né? Então, tudo que fica com botão fica mais legal, né? Então, você clica aqui em mês, dá um OK. E agora temos aqui um botão. Agora, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui nessa tabela dinâmica. Vou vir aqui em análise de tabela dinâmica. Tabela dinâmica. Eu vou ver o nome dela. O nome dela é tabela dinâmica 2, tá vendo? Esse aqui é o nome dela. Que, inclusive, se você quiser colocar aqui paçoca, você coloca, tá? Você coloca o nome que você quiser. Deixa a tabela dinâmica 2. E posso clicar com o segundo botão do mouse sobre aqui, ó, e vir em conexões de relatório.
E vou vendo aqui, ele está pegando a tabela dinâmica 2. Quando você tem mais de uma tabela dinâmica, é sempre bom você olhar isso daqui para ver se os botões estão pegando todas as tabelas dinâmicas que você quer, tá? Porque nem sempre ele vai pegar. Beleza? Então, posso vir aqui, quando eu clico agora, certo? Em maio, você só produziu IPA. Aí tem como eu ver até o ABV, IPA. Isso, né? É que acaba calculando, né? Ele acaba calculando. Mas... Beleza. Se quiser limpar o filtro, você vem aqui, show de bola. Então vamos lá, vamos fazer um gráfico disso daqui. Vou clicar. Aí nesse caso, vamos lá, vou clicar aqui nessa tabela dinâmica. Vou vir na guia análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Aqui em gráfico dinâmico, né, que já vem comparação de alg e FG. Deixa o gráfico de coluna cair bem, vem aqui. Faço isso aqui. Ctrl X. Vou abrir mais uma planilha, Ctrl V. Vamos brincar com esse cara aqui então, né? Então vou fazer o seguinte, vou vir na guia layout da página, vou tirar as linhas de grade, certo? Aí vou fazer o seguinte, vou vir na guia, aliás, eu vou fazer um fundo. Faz tempo que eu não faço um fundo, então olha só o que eu vou fazer, vou vir na guia inserir, vou vir ilustrações e mais online. Falei uma coisa que seria bacana, colocar o fundo de uma dashboard de cerveja. Cerveja? Fábrica de cerveja? Uma fábrica, bacana. Fábrica de cerveja. Vamos ver. Passando. Falei uma, fica legal. Vamos ver, passando. Essa é legal, essa é legal. Pega ela, dá um seguir. Boa. Ele colocou dentro do gráfico. Então, lembra de clicar fora, né? Clicar fora, vamos inserir de novo, vamos online. Fábrica de cerveja. Essa aqui, né? Isso. Aqui inserir. Aí se for sua cervejaria, né, você coloca da sua cervejaria. Exato. Então, o segundo botão do mouse, eu vou enviar esse cara para trás, né? E aí, vou dar uma esticadinha aqui nele. Não importa não se vai ficar desproporcional, viu, galera? Isso aqui é só para deixar a dashboard harmoniosa com o tema, né? Digamos assim. Beleza, tá bom? Só que qual é o detalhe, né? Esse fundo tem vários tons de cinza, né? Prata, tem um chão aqui que tá meio bege, né? Tem aqui que tá meio azulado, né? Como tá com vários tons, quando a gente vai escrever alguma coisa num fundo igual a esse, é difícil achar uma cor que contrasta com tudo, né? Porque onde você for escrever na sua dashboard, né? Tem que estar contrastando com o fundo. Então, se o fundo for escuro, cor clara. Se o fundo for claro, cor escura, de letra, né? Como que tem vários tons, fica difícil achar uma cor legal para todo mundo. Aí o que a gente faz então? Eu venho aqui em inserir, ilustrações, formas, eu vou colocar aqui um retângulozão. Esse retângulo, eu vou tirar o contorno dele, preenchimento branco. Só que aí que tá, aqui em preenchimento, vou vir mais cor de preenchimento, em transparência eu jogo aqui, sei lá, uns 60%. Vou jogar um pouquinho mais ainda, hein? Vou vir mais cor de preenchimento, vou jogar aqui uns 50%. Beleza. E aí eu coloco essa manta que eu fiz aqui, ó. Peguei esse gráfico, vou jogar aqui por cima. Eu pego essa manta e coloco aqui por cima, para homogeneizar esse fundo meu. Assim fica todo mundo mais ou menos branquinho, e aí dá para eu tranquilamente escrever por cima. O gráfico está no meio dos dois, então o segundo botão sobre o gráfico, trazer para frente. Beleza. Fica mais fácil de ver o gráfico, né? Exato. Aí vamos lá então. Agora já tem um fundo aqui que está cerveja, pá. Eu vim aqui na guia inserir, ilustrações, formas, e vou adicionar uma linha. Com Shift pressionado, eu clico e arrasto para essa linha ficar reta. Então com Shift pressionado fica mais fácil. E aí vou pegar aqui uma cor, deixa eu ver aqui, uma cor legal. Pegar um preto, beleza? Caixa de texto, coloco aqui em cima. Ó, quando eu coloquei a caixa de texto, cliquei aqui em cima e colocou a caixa de texto em todo o quadrado branco, né? Então isso é ruim. Então eu clico e arrasto, porque aí ele fica só aqui onde eu quero. Eu digito dashboard cervejeira. Clico aqui nessa linha que está aqui bem em volta dessa caixa de texto. Vou vir na guia formato de forma.
Vou tirar o contorno. Preenchimento da forma sem preenchimento. Vem na guia página inicial, vou colocar um negrito. Vou dar uma aumentada aqui, no tamanho da letra. Assim. Vou clicar nessa link que ela perdeu cor preta. Preto. Efeitos lá em contorno ainda, posso vir de espessura e dar uma engordadinha nessa linha. Beleza. E eu posso começar a brincar com os gráficos aqui, né? Então com esse gráfico aqui, vamos começar a dar um tapa nele aqui. Vou clicar nas linhas de grade, dá um delete. Clico no eixo Y, dou um delete. Vou clicar aqui na legendinha, eu acho que pode ficar. Então, com o gráfico selecionado, vem na guia Análise de Gráfico Dinâmico. Vou clicar nesse botão aqui, ó, para tirar aquelas partes cinzentas que estavam ali. Eu posso dar uma esticadinha aqui. Duplo clique na coluna do gráfico. Largura de espaçamento, posso colocar aqui uns 150 para dar uma engordadinha no gráfico. Talvez um pouquinho mais, 140. Está um pouquinho mais, 120. Beleza? Para ganhar mais espaço, né, nesse gráfico, eu vou pegar essa legenda, aqui mais, legenda, colocar essa legenda ou na parte superior ou na inferior. Ó. Deixa eu ver, acho que na parte inferior fica melhor. Coloquei na parte inferior. E aí, ó, com o gráfico selecionado, posso vir na guia formatar, colocar um contorno preto sobre ele. E aí, eu posso vir preenchimento da forma e tirar o preenchimento. E como que eu mostro os valores dessa média aí no gráfico? Aí eu posso vir aqui nesse mais e pegar um rótulo de dados. Ó. Inclusive, quando eu clico no rótulo de dados só do tipo OG, né, fica só com todos os OG, né, selecionado. E aí eu posso vir na guia página inicial e mudar a cor da letra só do OG. Então, a edição já muda isso aí, negrito. Eu gosto de destacar bem o número. Aí, como o número está batendo, pode bater um pouquinho aqui no teto do gráfico, ó. Eu venho aqui, ó, dou uma baixada nesse gráfico. Se dá bom. Vou clicar nesse aqui também. Vou colocar um laranja, negrito. Então, vou vir aqui, ó, vou clicar na coluna aqui. Vou vir na guia análise de gráfico dinâmico. Aliás, vou vir na guia formatar, vou colocar uma cor também um pouquinho mais azul escura. Posso clicar aqui no eixo X, guia página inicial, colocar uma letra preta, né? Interessante. Também colocar uma letra preta aqui na legendinha. Beleza. Aí eu vou mudar aqui o nome da planilha para dashboard. Posso vir aqui na planilha lixo, clicar aqui nos botõezinhos, né? Dar um Ctrl C. Aliás, Ctrl X, né? Eu vou cortar, vir aqui na dashboard, Ctrl V. Beleza. Aí eu vou dar uma diminuidinha aqui. Eu posso fazer o seguinte, ó. Segundo botão do mouse sobre essa caixinha, eu posso vir em configurações da segmentação de dados. Posso falar para ele ocultar os itens que não tem dados. Eu também vou tirar o cabeçalho, né? Porque aqui tá na cara, né? Que é cabeçalho, né? Janeiro, fevereiro, março, papapá. Então meio que não precisa. Vou escrever aqui em cima meses, né? Vou dar um OK. Vou vir na guia segmentação de dados. Como estou fazendo tudo meio preto, né? Meio cinza, então vou mudar a cor para cinza. E aí você pode dar uma esticadinha, né? Tanto que você quiser aqui. Perceba que não tem exemplo, porque eu marquei para ele tirar os itens que não tem dados, né? Quando eu clico no botão, o gráfico muda, certo? Se eu quiser tirar o filtro, né, de meses, ó, segundo botão do mouse, eu posso vir em limpar filtro de meses. Ele volta ao início, certo? Vou fazer coisa parecida agora com o ABV. Só que, quando eu clico aqui, ó, por exemplo, março, perceba que nem todos os ABV, né, tá pegando, né? E agora tem um truque. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou selecionar aqui, ó, essa tabelinha. Eu vou vir na guia inserir, gráficos recomendados. E eu vou vir em todos os gráficos, eu quero um gráfico de linha. Vou pegar esse gráfico de linha aqui, ó. Duplo clique no gráfico de linha, certo? Só que é o seguinte, onde tiver zero, né? Eu quero que não apareça no gráfico. Que eu acho que fica feio. Então olha só o que você pode fazer. Ó. Vou colocar aqui, ó, uma função. Opa, aqui dentro, vou fazer o seguinte, ó. Se essa continha aqui for igual a zero, né? Então, se essa conta aqui eu colocar até entre parênteses, né? Não dá problema. Se essa conta aqui for igual a zero, então eu quero que retorne para mim não disp.
Não disp, ela é uma funçãozinha do Excel, né? Que onde tem ponto igual a zero, ele oculta do gráfico de linha, tá? Só de linha, de coluna não funciona. Se não, né? Se não, ele faz a continha aqui normal para mim. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Beleza? Posso vir aqui, puxar para baixo. Vai ver que ficou não disp, né? Aqui no Wazebeer, né? Então aqui ele tirou do gráfico, ó, tá vendo? Então esse é um efeito bem interessante. Eu vou clicar no eixo. Vou dar um Ctrl X aqui no gráfico, vou aqui na dashboard, Ctrl V. Vamos lá. Vou dar um tapa aqui nesse cara, né? Clicar no título delete, clico no eixo Y delete, linha de grade delete. Vou dar um duplo clique aqui nessa linha, ó. Vou vir no bode de tinta. Eu vou falar que eu vou querer uma linha suavizada para não ficar pontuda, que eu acho interessante. E aqui em marcador, vou vir em opções de marcador. Eu vou colocar um marcador de bolinha. Marcador, sei lá, tamanho 8. Vou colocar um pouquinho maior, beleza? E aí vou clicar nessa linha que fica em volta do gráfico, guia formatar, colocar um contorno preto também. E sem preenchimento. Beleza? Clico aqui no eixo X, guia página inicial cor de letra preta. E aí posso vir nesse mais e colocar aqui um rótulo de dados. Clico no rótulo de dados, colocar ele azul, porque eu vou usar a linha azul, negrito. E dou um tchan aqui no tamanho dele. Clico na linha, guia formatar, contorno azul escuro. Beleza. Posso dar uma diminuidinha nesse cara, vou colocar ele aqui por baixo. Beleza. Beleza. Quando eu clico agora, qualquer mês, né? Tá vendo? Então, só vai ficar aqueles que estão realmente sendo mostrados, né? Segundo botão do mouse, se eu limpar o filtro de meses, ele coloca em todos. Acho que nesse, eu vou dar uma diminuidinha aqui, né? É interessante colocar um título aqui para o pessoal saber, né, que eles estão lendo, né? Vou vir aqui na guia inserir, texto, caixa de texto, colocar uma caixinha de texto aqui, ó, colocar porcentagem ABV, e eu vou clicar na linha que está circundando aqui essa caixa de texto, vou vir na guia formato de forma, eu vou colocar um contorno branco, aliás, vou ficar sem contorno, um preenchimento branco. Só que aí, ó, nesse preenchimento, vou vir em mais cor de preenchimento, eu vou colocar uma transparência de uns 30%. É que foi? Não foi não, deixa eu ver. Foi. Vou colocar uns 40%. Beleza. E aí, colocar isso no cantinho, de página inicial, colocar letra preta, né? Negrito. Posso dar uma aumentadinha. Centralizar, né? Isso tá bom. Beleza. Aí Ctrl C, vou vir aqui, ó, Ctrl V, né? Então aqui vai ser colocar OG versus FG. Beleza. Salvar aqui a planilha. E aí, Bruno, quais outros indicadores você acha legal colocar também nessa dashboard para o pessoal analisar? Acho interessante colocar o preço por custo do litro. Então, por exemplo, eu tenho todos os gastos, eu somo os gastos e divido pelo volume do upfront. Então eu tenho um preço de custo por litro. E você acha que esse preço por custo tem que ser por estilo, né? Por estilo, isso. Então vamos lá, vou tentar fazer aqui. Vou dar um Ctrl C nessa tabela dinâmica, vou dar um Ctrl V aqui embaixo para duplicar ela. Então são duas tabelas dinâmicas independentes, né? Uma não depende da outra. E aqui eu posso vir na guia análise de tabela dinâmica, mostrar lista de campos para abrir, né, aquele campo, né, para eu montar essa nova tabela dinâmica. Então aqui já tem o estilo, beleza. Eu não vou precisar mais do OG e do FG. Vou pegar gasto com molde, vou jogar aqui. Vou pegar gasto com fermento, eu vou jogar aqui. Vou pegar gasto com água, vou jogar aqui. Gasto com lúpulo, eu vou jogar aqui. Faz mais sentido ser uma média, né? Média por estilo, ou não? Ou isso. Soma mesmo? Você soma tudo, né? E divide por tanto que eu fiz. Pelo volume total. Então dá para colocar volume de upfront com uma coluna e depois você pode utilizar de campos para fazer. Ah, entendi. Mas, por exemplo, aqui quando eu joguei gasto com malte, joguei aqui, fez o gasto com malte todos América IPA.
É a soma mesmo, não seria a média. Quanto que eu gasto em média com cada uma de malte. Não, pode fazer a soma. Essa Só que depois eu tenho que dividir pelo volume total de... Pelo volume, show. Então aqui eu vou deixar a soma mesmo, beleza? Eu vou fazer mais uma coluninha aqui, né? Eu vou pegar mais uma coluna, volume de apronte, né? Então aqui parece o tanto de volume de cerveja que eu fiz, né? Por estilo, né? Então, América IPA, no total, né? Isso aqui é soma em dinheiro, né? Como é soma em dinheiro, eu acho que eu vou fazer o seguinte, então, aqui, ó. Aqui em valores, ó, vou vir na setinha preta, configuração de campo de valor, formato do número, e vou mudar todas para moeda, ó. Duas casas decimais, pode ser. Ok. E eu vou mudando aqui para moeda. Vou mudando, vou mudando. Eu poderia até mudar, né, direto aqui na tabela dinâmica para moeda. Só que como essa tabela dinâmica pode crescer mais, né, se tiver outros estilos e tudo mais, ele não vai pegar esses outros estilos. Então quando eu mudo aqui, ó, independente de quantos estilos tiver depois, ele vai formatar como moeda. Então isso já dá mais trabalho agora, mas no futuro eu posso economizar tempo com isso. Beleza. Volume é um número mesmo. E agora eu vou fazer o seguinte, né? Eu quero saber... São só esses gastos, né? Eu não esqueci de nenhum, não, Bruno? Não, isso aí Sim, né? Então quero saber gasto por volume. Né? É um indicador que você usa. Isso, gasto total por volume. Beleza, então eu vou clicar. Como o gasto por volume, né? Eu só utilizo operações matemáticas básicas, eu posso utilizar de uma ferramenta da tabela dinâmica que se chama aqui, ó, campo calculado. O campo calculado, ele cria um campo que é calculado através de outras colunas da tabela dinâmica. Olha só. Tem um nome para esse indicador? Ou é preço por litro? Custo por litro. Então, custo por litro. Beleza. E aqui ele vai me pedir a fórmula. A fórmula é o seguinte, ó, parênteses, gasto com malte, mais gasto com fermento, mais gasto com água, mais gasto com lúpulo, fecha parênteses, dividido pelo volume de apronte. Isso, né? Volume de apronte. Vou dar um OK. E ele deu R$8, mais ou menos. Né? Eu vou até transformar isso aqui também em moeda. Mostrar, lista de campos. Custo por litro, posso vir aqui. Configuração do campo de valor. Então eu vou transformar isso aqui para moeda, duas casas decimais. E esse valor ele é um indicador importante porque é a partir dele que a gente especifica quanto que a gente vai vender. Então, por exemplo, custo por litro ali da Vaz está 4,70, por quanto que eu vou vender? Eu vou vender por 12. Então eu estou ganhando tipo Justo. R$8 aí praticamente de lucro. E aí que você pode fazer aqui também, né? Agora que você já calculou, né? Você pode vir mostrar lista de campos e pode tirar os outros, né? E aqui já está tudo computado ali. Pode deixar só custo por litro, né? E agora, né? Bora fazer um gráficozinho, né? Vou colocar aqui, ó, custo por litro. Quando você coloca um título aqui no tabela dinâmica e o Excel não deixa, é porque já tem um campo, né, chamado custo por litro. Mas aí você dá um custo por litro, espaço. Aqui não, Excel. Então, você pode clicar em qualquer lugar. Você pode vir análise de tabela dinâmica, eu posso vir em gráfico dinâmico. E você pode fazer um gráfico, sei lá, um gráfico de... Como tem poucos, né? Como tem poucos dados, eu poderia utilizar um gráfico de pizza, um gráfico de rosca, né? Que fica interessante. Até 5 ou 6 estilos, fica interessante fazer um gráfico de rosca ou de pizza. Mas eu gosto tanto do gráfico de coluna, né? Eu gosto. Ele é tão simples e... De vez em quando eu fico, nossa, mas estou fazendo tanto gráfico de coluna, mas ele é tão bom, né? Beleza, aí peguei aqui o gráfico de coluna e vamos dar um tapa nele, né? Então, clico aqui no título Delete, legendinha Delete, linha de grade Delete, eixo Y Delete, clica no gráfico, análise de gráfico dinâmico, clica no botão para tirar aqueles botõezinhos cinzas, guia formatar, contorno preto, sem preenchimento, duplo clique na coluna, vai para essa janelinha, vou colocar lá o espaçamento no 100%, vou pegar uma coluna totalmente azul, venho no mais, vem rótulo de dados, clico aqui no rótulo de dados, guia página inicial, cor azul,
negrito, aumenta aqui consideravelmente, clico no eixo X, com a cor preta, com o negrito também, e aí eu posso diminuir esse cara, aí é no olhômetro, né? Beleza. Posso montar um pouquinho esse cara, né? E aqui, pegar esse título aqui, ó, Ctrl C, vem aqui, Ctrl V. E eu posso digitar aqui, ó, custo por litro. E aí dou uma aumentadinha, né? Opa, Ctrl Z. Clico só no título, dou uma aumentadinha aqui, custo por litro. Dá aquela salvada, né? Agora a gente tem que observar uma coisa. Quando eu clico aqui no botão, não faz sentido, né? Isso aqui também ser filtrado, né? Porque custo por litro, ou faz sentido? Custo por litro mensal? Faz um pouco. Faz também? Beleza. Caso você... Ele pega a média daquele mês, né? Aí vai pegar o custo por litro daquele mês, daquele estilo. É interessante. Beleza. Mas caso, né? Só explicando, caso você não queira que esse gráfico dinâmico também seja filtrado por esses botões, segundo botão do mouse, conexões de relatório, né? E aí você tira aqui a tabela dinâmica 6, né? Que é a tabela dinâmica que está pegando os dados para fazer esse gráfico, né? Beleza. E aí, pessoal, só lembrando, né, que toda vez que você computa um dado novo no seu banco de dados, a sua tabela dinâmica e seus gráficos dinâmicos, né, eles não se atualizam sozinhos, né? Isso é importante ressaltar. Toda vez que você colocou mais um item aqui no seu banco de dados, você tem que vir na guia dados e clicar nesse botãozão aqui, ó, atualizar, tá vendo? Clica nele, ele atualiza tudo e fica lindo, beleza? Show de bola. Tem mais algum indicador, Bruno, que você acha interessante colocar? Tem como colocar quanto que a gente vai colocar de lucro? Então seria o preço de venda por Tá. litro. Caso venda tudo. Isso, caso venda tudo. Beleza, tem. Então vamos lá. Eu vou selecionar então essa tabela dinâmica, Ctrl C, né? Ctrl V. Como agora estou fazendo outra tabela dinâmica, Ctrl C, Ctrl V, só duplico ela, show de bola. E vamos lá, vou vir na análise de tabela dinâmica, mostrar lista de botões. E que a custo por litro jogar fora, o estilo está aqui, beleza? E é o seguinte, preço de venda por litro, vou jogar aqui em valores. Ele jogou aqui, né, a soma, né? Mas na verdade, vou vir aqui, ó, configurações do campo de valor, eu vou querer uma média, né, que vai pegar o preço que eu estou vendendo elas. Beleza. Inclusive, eu já posso vir aqui também e colocar em formato de moeda. Show de bola. Aí eu vou precisar também do volume do aporte, eu vou jogar aqui, né? Beleza. Eu vi o volume do aporte. Do apronte, né? Esse é o volume total. É o volume que a gente fabricou. Ou você acha melhor a média? Não, foi um volume total. É o volume total, que é o tanto que eu tenho mesmo, né? Isso. Beleza. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar, né? Um pelo outro, para ele me dar o preço total de venda que eu teria. Tanto que eu faturei, né? Tanto que eu faturei, beleza. E aqui eu vou criar uma nova coluna chamada faturamento total. O faturamento total nada mais vai ser, né, que a média, que está em formato aqui de função de tabela dinâmica. Eu não gosto de mexer com isso, então vai ser a célula IG12 vezes a célula H12. Beleza? Posso puxar aqui para baixo, né? Como não tem centavos, né, então vou meter aqui um Alt C 9 para tirar as casas decimais, 2 vezes. Beleza, então temos aqui o tanto que eu vou faturar, né? Agora, eu calculei o custo por litro, né? Então, eu posso saber o tanto que eu vou ter de lucro, né? Então, eu vou clicar nessa tabela dinâmica, vou pegar o custo por litro, eu vou jogar aqui embaixo também, né? Vou pegar esse custo por litro e vou transformar ele. Não, é a soma mesmo, né? É a soma do tipo de IPA que tem. Vou pegar aqui em formato de moeda. Buscar assim, mas tá bom. Seria isso, né? Só pra ver se eu não estou fazendo cagada aqui. Né? Então, tem a soma do custo por litro. Beleza. Então, por exemplo, né, a América IPA. Eu tenho R$ 8,47 de custo. Estou vendendo lá de R$ 18. Correto? Beleza.
Vamos lá. Então, vou pegar aqui, ó, chamar gasto total. Que vai ser igual ao meu custo por litro, que está em formato de função também, que eu não gosto. Então, vai ser I12 vezes H12, que é o tanto de volume que eu fiz. Certo? Então, agora eu vou calcular o lucro, né? O lucro, que nada mais é que igual ao faturamento menos o gasto. Beleza. Opa! Cerveja. Tem uma coisa que dá lucro nesse Brasil é cerveja, né? Ah, não dá muito não. Agora o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer um gráfico. Né? Eu posso dar um Ctrl C aqui nesses estilos. Aqui Ctrl V, né? Escrever aqui estilos. Eu vou selecionar isso tudo. Vamos ver o que o Excel me dá de gráfico recomendado, para ver se ele me dá alguma coisa. Ah, ficou interessante assim. Deixa eu ver. Beleza. Vou vir em todos os gráficos. Vou vir um gráfico de combinação. Vou fazer o gráfico de lucro ficar um gráfico de linha e o resto gráfico de coluna. Acha legal assim? Ok. Ctrl X. Dashboards. Ctrl V. E vamos dar um tapa nele aqui, né? Clique no título delete. Este Y delete. E no grade delete. O contorno do gráfico vem na guia formatar. Tom preto. Sem preenchimento. Clico aqui nessa coluna azul. Coloco um azul mais forte. Vou clicar nessa linha, vou fazer uma linha preta, que acho que vai dar mais contraste. Vou dar um duplo clique nessa linha. Vai abrir aqui um campinho aqui do lado, baldinho de tinta, uma linha suavizada, sempre bom. Eu vou colocar um marcadorzinho, né? Opções de marcador, interno, vou colocar aqui uma bolinha, tamanho 8, ótimo. Eu vou vir em preenchimento, vou também colocar a bolinha preta, beleza. E aí, opa, Ctrl Z, vou jogar esse cara, vou tentar diminuir um pouquinho isso daqui, não precisa ser tão grande assim não, e esse daqui coloco mais pra cá, assim, dá uma aumentada assim, beleza, beleza, aí vai ser aqui no olhômetro, né? Eu vou clicar aqui na legenda, vou colocar a letra preta. Eu acho que eu vou clicar nessa coluna que está laranja, vou colocar uma coluna vermelha. Porque gasto, né? Gasto lembra vermelho, né? E faturamento lembra azul, né? Então acho que fica legal assim. Aí eu vou clicar aqui nesse gráfico, pegar um rótulo de dados, sempre bom. Vou clicar no rótulo de dados da minha querida novos gastos, né? Vou colocar ele de letra vermelha. O outro eu vou colocar de letra azul, faturamento, né? E o outro eu vou colocar com a letra preta. Só que não ficou muito bom do jeito que está. Mas, vamos ver o que eu posso fazer. Duplo clique aqui na coluna azul, no rótulo, né, da coluna azul. Vou vir aqui, ó, nessa opção aqui. Vou vir em alinhamento. Vou falar que eu vou querer a direção do texto, girar o texto 270 graus. Aí, calma, vamos lá. Mexer com isso aqui agora. Também vou girar o texto. E o outro também vou girar o texto. Beleza. Só que está um por cima do outro. Então, o que eu posso fazer aqui? Vou clicar nesse preto, só no rótulo preto, eu vou vir nesse mais, rótulo de dados. Eu vou deixar ele, deixa eu ver. Ah, eu acho que eu cliquei errado. Esse preto, na verdade, tem que ser o vermelho. Isso. Então, peguei esse preto aqui, esse tem que ser o vermelho, e o outro que estava vermelho é o da bolinha. Então, vem no rótulo de dados, deixa ele à direita, deixa eu ver. Assim. Ah, agora ficou bom. Assim fica legal. Eu pego aqui cor preta. Opa. Cor vermelha, negrito. Deixa eu dar uma metadinha assim. E outro cor azul, negrito. Também dá pra dar uma metadinha. Só que esse daqui, né, ficou meio ofuscado, né? Ficou parecendo com a mesma cor da coluna. Vou clicar na coluna então, vou vir na guia formatar. Com um azulzinho mais relax assim, fica bom também.
Beleza. Então, preto, né, é o lucro. Vermelhinho é o prejuízo, é o gasto, né? E o azulzinho é o faturamento. Vou clicar aqui no X. Vou colocar uma cor preta aqui também. Vou dar uma baixadinha nesse gráfico, né? Vou clicar aqui nesse título aqui, Ctrl C, Ctrl V. Se não necessariamente tem que colocar de cá, você pode colocar de cá, tá? Então aqui eu posso colocar aqui, né? Faturamento versus despesa, né? Pode dar uma aumentadinha aqui. Talvez pode deixar um pouquinho menor a letra. Beleza. Beleza. Você pode estar... Esse gráfico aqui de cima, ele não precisa de tanto espaço, né? Ele tem poucos detalhes, né? Você pode aumentar isso aqui, né? Aproveitar mais o espaço. Beleza. Esse gráfico aqui, Bruno, você acha interessante também ficar computado nos botões? Acho. Acho. Sim. Então, quando eu clico, ele também é computado, então show de bola. Eu sei quanto que eu lucrei por mês. Show. Se quiser tirar o filtro, limpar o filtro, tá pronto. Então, tá feito aqui, né? A dashboard cervejeira, né? Lembrando, né, que aqui no canal do YouTube tem uma dashboard que eu fiz um copo de cerveja subir, né? Então você, cervejeiro que tá aí, né, que quer personalizar mais ainda a sua planilha, né? Vai lá na playlist Dash Braba, que tem uma dashboard lá que eu fiz um copo de cerveja subir, né? Conforme vai bater das metas, certo? Que fica bem bacana também. Então, é isso aí, galerinha. Qualquer dúvida de cerveja, né? Comenta aqui abaixo pro Bruno. Qualquer dúvida de Excel, comenta aqui abaixo que eu respondo. Quer falar alguma coisa aí pra... Galera, é isso aí. Eu gostei muito do convite. Muito bacana, né? A gente trabalha junto. Não esperava, né, fazer. E foi muito bacana, que eu acho assim, eu tenho muito amigo que faz cerveja, eu espero que seja útil para eles. A conversa aqui foi muito enriquecedora. Pô, a ferramenta aí. Tô aqui para dar trabalho, aqui para fazer o negócio acontecer. Mas foi muito massa, assim, eu aprendo muito com o Rubens todo dia. E, pô, isso aqui ficou muito louco. Então, é isso aí. Ficou bacana, espero que o pessoal aí que quer fazer sua cervejinha adote aqui. Pega as dicas do Bruno também, que foram valiosas, né? Porque o Bruno é a única pessoa que eu conheço que já fez esse curso aí de cerveja. Apesar que todo mundo gosta de cerveja, né? Então, o Bruno tem uma posição mais profissional da coisa, né? Não é só aquele coisa da degustação. Então pega as dicas com o Bruno aí, com certeza o pessoal aí vai curtir bastante. Isso aí, galera. A gente deu aqui para você, então, muito conteúdo gratuito para você, falando sobre cerveja, sobre Excel. E caso você curtiu aqui essa videoaula, por favor, né, dê um like, dá um joinha, porque quando você dá um joinha, a gente ganha notoriedade no YouTube, né? Então toda vez que alguém for procurar alguma coisa de cerveja, junto com o Excel, para como é que faz tais contas e tal, vai aparecer aqui a nossa carona lá no topo do YouTube. E se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, eu te peço aí com toda a humildade para você se inscrever no nosso canal. Clica no botãozinho vermelho, que isso é muito importante para a gente continuar fazendo coisa gratuita para você. E quando você se inscreve no nosso canal, do lado vai aparecer um sininho. Quando você clica nesse sininho, toda vez que a gente posta um conteúdo no YouTube, que é todo dia, né, você vai ser notificado no seu celular que a gente acabou de postar um conteúdo. Se for interessante para você, você vai lá e vê, senão você deixa para outro dia ou recomenda a gente para um amigo seu. E comente aqui agora. Comente aqui o que você achou desse vídeo. Achei muito bacana. Fala pra gente qual cerveja você mais gosta. Eu gosto da Weiss, eu acho uma cerveja mesmo. E você? Qual cerveja você gosta? Se você gosta mais das Pilsen, né? Se você gosta mais da Pilsen, vem aqui embaixo e chama o Bruno. Que artesanal, que é Pilsen? Comenta aqui abaixo. Se você gosta da artesanal, fala aqui abaixo também qual tipo de cerveja você mais gosta. Se você não gosta de cerveja, só tem um hashtag Team Rubens, que também não gosta de cerveja. Mas se você gosta aí de cerveja, joga aqui um Team Bruno, que você adora cerveja. Engraçado que os meus amigos cervejeiros, eles odeiam Weiss. Eles não gostam. Eles falavam que é possível que você goste de cerveja. Cara, eu amo cerveja. O que é uma cerveja Weiss? É uma cerveja feita com malte de trigo. Composição geralmente é 50-50. Quando tem uma fábrica é 30-70, mas é uma cerveja mais pesada. Assim. O que é a composição 50-50? 50% trigo? 50% de malte de trigo, 50% de malte de cevada.
Então é isso aí. Massa. Então é isso aí, galerinha. Se inscreva, siga a gente no Instagram, né? Aqui na descrição tem para você entrar lá no Instagram, que a gente posta muito mais conteúdo gratuito. E também vai ter nosso canal no Telegram. Nosso canal no Telegram a gente deixa lá dicas exclusivas de Excel, VBA, Power BI, Dashboards. Então entra lá no nosso canal no Telegram para você receber muito mais conteúdo gratuito. Certo? Então, pessoal, eu dou por fim esse episódio de Frente com o Rubens e até o próximo episódio.